Amém. Obrigado. Irmãos, que contribuições que essas genealogias trazem para a espiritualidade das nossas vidas? Se você prestar um pouquinho mais atenção nesses nomes, só para que você entenda, para quem gosta de Google aqui, se você colocar lá algumas genealogias, vai dizer assim que é a ciência que estuda a origem, a evolução e a disseminação das famílias e respectivos sobrenomes ou apelidos. A definição mais abrangente é o estudo do parentesco e é também conhecida como a ciência da história da família. Então, para que você entenda, a genealogia tem o objetivo de estudar a história das famílias, dos seus antepassados. Aqui talvez vocês não lembrem aí dos bisavós, tataravós e assim por diante. Só que o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, irmãos, apresenta a genealogia de quem aí que está escrito? Genealogia de quem? Olha para você ver, na minha Bíblia está assim, ó, a linhagem real de Cristo. Na de vocês está a genealogia de Jesus. O objetivo de Mateus aqui, amados, era provar que Jesus era o descendente de Davi. Então por isso que há uma genealogia na Bíblia. Eu sei que talvez eu perguntei aqui no começo, quase ninguém gosta de ler os nomes, os números, as cidades, as descendências, mas se está na Bíblia é porque tem uma importância para as nossas vidas, tem um porquê de estar lá. Ou seja, o que Mateus estava querendo mostrar? Que realmente Jesus vinha da linhagem de Davi, da linhagem real, o rei Davi. A Bíblia vai dizer que ele seria o pai, Jesus seria um descendente de Davi. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Vamos lá, irmãos, ler esse texto bem fácil. Eu queria que você entendesse aqui que o que eu vou chamar a atenção na palavra é das mulheres citadas. Vocês mulheres aqui, prestem bastante atenção, né? E sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Nós estamos entrando no mês de Natal, muitas pessoas vão comemorar o Natal e muitas das vezes não sabem nem o que é o Natal. Mas eu queria aqui, ó, Mateus 1 vai dizer assim, ó, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de e filho de Abraão. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi? Estão aí comigo? Eu preciso da ajuda de vocês. Cuja mãe foi? Tamar. Tá aí não, é? Versículo 3 no finalzinho. Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? Obrigado. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi? E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias, e Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés. Está vendo por isso que vocês não gostam de ler essa parte? Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos. E no tempo do exílio da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José. Marido de quem? Maria. Da qual nasceu? Jesus. Que é chamado? Assim, ao todo, houve quantas gerações? 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Vocês estão vendo que quando a gente começa a ler, vai dando um melhor entendimento?
Por isso que muitas das vezes a gente não tem a paciência de entrar nesse texto. Estava até conversando com as irmãs, né, na perua vindo para cá. Por isso que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar coisas ali de aplicação para as nossas vidas, porque nós queremos passar muito rápido. E se você olhar, irmãos, como foi dito, eu quero aqui falar dessas 5 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus. Eu quero dizer aqui para vocês quem são essas mulheres, quais são as suas histórias, porque elas foram destacadas, né? E nós vamos a cada uma delas. Primeiro vai falar de Tamar. Tamar era viúva, era uma viúva incestuosa. Os irmãos sabem aqui o que é incesto? Incesto nada mais é do que relação entre parentes, relação sexual entre parentes, e a Bíblia já abominava naquela época. Mas é interessante que a história de Tamar está registrada lá em Gênesis, depois se você quiser ler, capítulo 38, do 1 ao 30. Ela foi a nora de Judá, e um dos seus filhos foi Jacó. E ela casou-se primeiramente com o filho mais velho de Judá, o que chamado o qual veio a falecer. Olha só que história interessante. E como era viúva sem filho, de acordo com o costume da época, se, vamos supor, uma mulher morria, ou o marido morria, o irmão mais novo tinha que assumir e continuar a descendência. Mas vai dizer, irmãos, que o irmão morreu, o outro irmão também morreu, e quando um deles que assumiu, ele não quis assumir o papel de gerar os filhos. Então vai dizer que Deus até matou este homem. E olha, é tão interessante que Onã não cumpriu sua obrigação para com seu irmão morto, e além disso também faleceu. E assim Tamar, olha só que história, irmãos, tornou-se a viúva de 2 maridos. Tenta imaginar vocês mulheres, viúva de 2 maridos. E olha só que interessante, e ainda sem filhos. Porque o que dá uma geração é quando se tem filhos. Pastor, onde você está querendo chegar? Já já você vai entender, minha irmã e meu irmão. E temendo que o mesmo acontecesse com o seu terceiro filho, Selá, Judá, quando cresce, ele não lhe entrega Tamar em casamento, olha só. E percebendo isso, que assim ficaria desonrada por ser uma viúva sem filhos, ela arma uma cilada, por ser uma viúva sem filhos, ela arma uma cilada, passando-se de prostituta. Olha só, irmãos, Tamar se passa por prostituta, e ela se deita com ele, e fica grávida de gêmeos, a qual gera Pérez e Zerá. E sendo Pérez um dos ascendentes de Jesus, essa história de Tamar é uma viúva incestuosa. Lembra que nós falamos sobre Tamar. Agora eu vou falar sobre outro nome, e no final nós vamos tirar aplicações para as nossas vidas. Você não vai sair daqui sem uma aplicação para a sua vida. Nós vamos falar de Raabe. Quem aqui conhece Raabe? Era uma prostituta gentílica. Ela foi e abrigou aqueles homens de Deus na sua casa. A história de Raabe, ela está registrada, irmão, lá em Josué capítulo 2, do 1 a 21, e depois o capítulo 6. Mas é interessante que Raabe era uma prostituta vivida em Jericó, e era uma cidade que estava sendo conquistada pelo exército de Israel. E esse exército era comandado por Josué. Para quem não sabe, pastor, agora o senhor vai deixar eu doidinho aqui, vou sair daqui com a Bíblia toda. Você vai sair em nome de Jesus, mas você vai entender. Raabe, irmãos, recebeu deles uma promessa de livramento, que quando o exército de Israel entrasse lá, ela não seria morta. O que eu aprendo com isso, irmãos? Foi isso que aconteceu. Você não entendeu, eu falei de uma mulher que veio de um incesto, e agora eu estou falando de uma prostituta. Agora eu vou falar de Ruth. Quem aqui lembra de Ruth? Uma viúva também gentílica, não é isso? O que acontece? A história de Ruth, para quem não sabe, está lá no livro de Ruth mesmo, depois você pode ler em casa. E aí, irmãos, é tão interessante que ela vivia, né? Ela é uma viúva moabita. Ela passa por fome, sai da sua cidade com o seu marido e seus 2 filhos, as suas noras. Chegando lá, o marido morre, e também os seus 2 filhos. E fica só ela e as 2 noras. Olha só que interessante. Então ela resolve voltar para Belém. E quando ela volta, uma das noras fala assim, eu irei com a senhora. O seu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. E a outra simplesmente vai embora. Irmãos, com tudo isso, vai dizer que Ruth, olha só, é muito interessante. Boaz se casa com quem? Com quem? Com Ruth. E aí vai dizer que Ruth fica grávida e dá à luz a Obed, e Obed gera
Posso beber essa aqui ou é meu irmão Lucas? Minha? Obrigado, Deus abençoe. Esses 2 domingos tem sido uma palavra pastoral, mas eu quero que você entenda aqui. Para quem não sabe, irmãos, Obed gera um filho, e esse filho é da descendência de Jesus. Já já você vai entender. Batseba, quem lembra de Batseba aqui, irmãos? Esposa de Urias. Davi, em vez de estar na guerra, Davi agora está no seu palácio e vai olhar pela janela e ver Batseba tomando banho, e ele fica encantado por ela, e ele, por ser rei, manda trazer essa mulher. Ele tem um caso de adultério com ela, e ela fica grávida. Ele agora, diante disso, manda pôr Urias na frente da batalha. Urias, acontece o quê? Ele morre, e ele agora com ela fica grávida. E o que acontece com o filho? O filho morre. Olha só: adultério, incesto, prostituta. O que o Senhor está querendo trazer com tudo isso, pastor? E aí eu vou para a quinta. Agora nós vamos falar de Maria. Maria era a mãe de Jesus. A história de Maria todos sabem, está lá em Lucas, né, capítulo 1. Mas é interessante, irmãos, que certo dia Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. E aí o anjo chega para ela, diz que ela seria mãe do Senhor Jesus. Irmãos, Maria não era santa. Maria tinha pecado como eu e você, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores. Todos carecem da glória de Deus. E ela fica muito alegre com essa notícia. Se você lembrar, lá em Lucas capítulo 1, versos 46, vai dizer assim, ó: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador. Irmãos, o que eu quero trazer com tudo isso, todas essas mulheres que eu falei para você, irmã Rosilene, todas essas mulheres, irmã Romilda, são da genealogia de quem? De quem? Pode falar alto, fica com medo não. De quem? De Jesus. Vocês acabaram de ler. Quais são as características dessas mulheres que fizeram parte da genealogia de Jesus? Eram pessoas perfeitas? Eram mulheres santas? Eram mulheres que não erravam? Eram mulheres que não cometiam pecado nenhum? Não, irmãos. O que eu quero trazer com tudo isso? Irmãos, Deus trabalha dessa forma. Se a genealogia do Salvador Jesus tem uma prostituta, tem uma gentílica, vem através de um incesto, vem através de um adultério, você acha que Deus não hesitaria em nos escolher, irmãos? Vocês mulheres aqui, talvez você entrou aqui e está falando assim, mas eu tenho tantos pecados, pastor, eu tenho tantas falhas, eu já errei tanto, eu já falei tanto, eu já decepcionei Deus, eu já decepcionei pessoas. Mas irmãos, quando eu olho para essas mulheres, viuvez, para quem não sabe, é um estado civil lá no dicionário, olha só: desprezado e inferiorizado na sociedade israelita. E ainda mais quando viúva não tinha filhos. Se ela já tinha filhos, ela já era excluída. Imagina sem filhos. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se para estas mulheres Deus escolheu elas e usou elas para fazer parte da genealogia, da história, da descendência, da geração de Jesus, irmãos, nós somos privilegiados. Meninas, mulheres aqui de mais idades, vocês foram escolhidas a dedo para estar aqui esta noite, porque nós estamos falando de um Senhor que salvou e ainda salva pessoas. Se Deus escolhe mulheres como essas, você acha que Deus hesitaria em nos escolher, irmãos? Incesto, lá em Levítico 18:15, é uma relação sexual que é considerada ilícita pela lei de Moisés. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você fez algo que você fala assim, ó: eu já cometi muitos erros lá atrás, isso não tem pecado. Eu quero falar para você assim: não tem um pecado que o sangue de Jesus não apague, que aquilo que Jesus fez na cruz por mim, por você, que não pague. Eu preciso dizer algo para alguém aqui. Olha para mim. Tem pessoas que não conseguem viver o presente e não conseguem sonhar com o futuro porque ainda estão presas ao seu passado. Talvez ferido, talvez irmão, você foi abusado
talvez sexualmente, talvez emocionalmente, talvez abuso de autoridade, talvez dentro da sua casa, e você foi ferido. E eu sei porque isso machuca e fica feridas, mas eu quero dizer para você, apague isso, porque Jesus já apagou o teu passado. Ele já apagou o teu passado para que você seja curado, curada, liberto e liberta desse passado. Muitas pessoas não conseguem viver um presente extraordinário e sonhar com algo sobrenatural no futuro, porque ainda estão presas ao seu passado. A Bíblia vai dizer que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Toda vez que você for ler agora uma genealogia, você vai lembrar do pastor. Ela falou, não, eu vou ler, mesmo que eu canse. Eu quero dizer para você, se Deus usa mulheres como essa para serem mães e avós de Jesus, o Salvador do mundo, aquele que está vivo esta noite e reina sobre todas as coisas, você acha que Deus não vai te usar, minha irmã, meu irmão? Irmãs, prostituição, todos aqui sabem, irmãos, é quando você usa o seu corpo que deveria ser usado para a glória de Deus, ou para o seu marido e para a sua esposa, você usa para outro fim. Talvez nós estamos pensando aqui que o pecado que nós cometemos seja grande demais, que não tem como Jesus perdoar. Eu vou falar para vocês, adultério, irmãos, um dos mandamentos diz o quê? Não? Irmãos, um mandamento foi quebrado, mas houve a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida dessas mulheres, porque nada é sobre nós, tudo é sobre Jesus, irmãos. Nada sobre nós, tudo é sobre a graça, sobre o amor de Deus, porque Ele escolhe quem quer, do jeito que quer, da forma que Ele quer. Irmãos, nós poderíamos estar agora no nosso sofá, talvez por alguns momentos felizes, mas ia acabar aquela série, ia acabar aquele programa, ia acabar aquele filme, e a tristeza ia invadir a tua alma. Mas por você estar aqui esta noite, Deus está dizendo para você, eu te trouxe aqui para te dizer, que assim como eu usei essas mulheres, eu vou te usar para a minha glória e para o meu louvor. Irmãos, a Bíblia diz, Romanos 3:23, irmãos, todos nós somos pecadores, porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, fomos destituídos, fomos desligados, fomos desconectados com Deus, mas aí vem Jesus, através da sua genealogia, para nos mostrar e nos conectar novamente com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que será que essas mulheres tinham de tão especiais para serem citadas na genealogia de Jesus? Eu vou repetir. O que será que essas mulheres, meu irmão, minha irmã, tinham de tão especiais para serem citadas na Bíblia, na genealogia de quem? Jesus. Alguém poderia me responder? Elas não tinham nada. Assim como eu e você, nós não temos nada. Por isso que o Senhor nos escolheu. O Senhor escolhe as coisas loucas, irmãos, para confundir os que são. As que nada são, para confundir aqueles que se acham sábios, inteligentes. Irmãos, em cada uma dessas histórias nós podemos ver a misericórdia e a graça de Deus. Eu não sei vocês, eu nunca imaginaria eu estar na presença de Deus. Eu já fui muito incrédulo. Tem alguém aqui parecido comigo? Ali, tem mais um ali, tem mais alguém aí? Nunca imaginaria estar numa igreja, levantando as mãos, pulando, glorificando, ouvindo uma palavra. Eu posso falar de mim, irmãos. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Elas não receberam o que mereciam. O que elas mereciam? A morte, justiça de Deus. Mas elas receberam o que não mereciam. Que foi o quê? A graça, o favor imerecido de Deus. Você acha que você está aqui porque você acha que você é melhor que os outros? Não, né, irmãos? Nós estamos aqui porque a graça nos alcançou. Irmãos, a presença dessas mulheres na genealogia de Jesus
nos ensina que mesmo aqueles que mergulharam no mais profundo pecado, irmãos, eu não sei vocês, hoje eu me acho um pouquinho melhor, mas ainda sou ruim demais. Pensa num cara ruim. Olha pro teu irmão e fala assim, ó, você é ruim. Não, fala pra ele, você é ruim. Pô, irmão, fala aí. Porque, irmãos, vamos falar, nós somos bons? Não, nós somos ruins demais, irmão, mesmo estando na igreja. Nós somos ruins demais, irmão. Nós está aqui na unção, daqui a pouco se pisa no nosso calo, a gente já volta ao normal. A gente sai do culto, irmão. Ixi, irmão, você viu a roupa daquela irmã? Você viu aquele irmão lá, como que ele cantou desafinado? Irmão, nós somos ruins demais. Poxa, aquela bênção lá não veio de novo pro culto. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos ruins de natureza. Mas agora eu quero que você seja profeta na vida dessa pessoa que você... Fala de novo para ela assim, você é ruim mesmo, viu? Olha para tua mãe lá, Maite, fala para ela, você é ruim mesmo. Só que agora ela fala assim, ó, ainda bem, fala para ela assim, ainda bem que a graça e o amor de Deus te alcançou. Então você, mesmo sendo ruim, o Senhor te amou. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, nós somos ruins, mas o Senhor, Ele vem e tira essa ruindade. Nós somos pecadores, e o Senhor vem e nos tira do lamaçal de pecado. Eu não sei vocês, irmãos, quando eu passo daquela porta para cá, eu passo com peso, mas quando eu saio livre, eu saio leve e liberto, porque a presença de Deus nos transforma, irmãos. Irmãos, eu fico imaginando essas mulheres, eu fico imaginando hoje, aí, vamos viajar um pouquinho. Só quem gosta de ler a Bíblia assim detalhadamente, lá no céu agora elas conversando, rapaz, olha o que nós fizemos, olha lá, eles estão falando de nós, eles ainda estão lembrando do nosso nome, olha que o Senhor Jesus permitiu colocar o nosso nome na genealogia dele. Irmãos, quando eu olho para essas mulheres, eu falo assim, misericórdia. Irmãos, o rei Davi, estava falando hoje com o irmão conversando, irmãos, quando a gente ouve uma palavra assim, um homem segundo o coração de Deus, o que a gente imagina? Nossa, esse homem é santo, esse homem é perfeito, esse homem não erra, esse homem ele abençoa todo mundo que está ao seu redor. Mas aí o homem era para estar na guerra, ele vai lá na janela, vê uma mulher lá longe, eu creio que ele deve ter pegado um binóculo, não sei como, ele ficou curiando, gente. E aí, já veio na mente, já foi para o coração, manda trazer. Peraí, pastor, mas um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, porque não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Deus. Porque se ele fosse bom, a glória não seria de Deus. Se eu e você fôssemos bom, a glória não seria de Deus. Por isso que Deus escolhe a gente, irmãos. Porque aí a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele, o agir é dele, irmãos. Irmãos, quando eu ouço lá falar, Salomão, nós estávamos falando hoje, pede o que para Deus? Sabedoria. Aí você vai falar assim, nossa, esse homem nunca errou na vida. Aí vai dizer o texto que ele tinha 1000 mulheres. E a Bíblia diz que ele deveria ter só uma. E além disso, 300 mulheres e 700 concubinas, se eu não estou errado. A maioria das concubinas trazem deuses falsos. O que ele faz? Começa a se prostrar diante desses deuses falsos. Olha só, irmãos, eu não consigo ver aqui a capacidade do homem. Eu não consigo ver aqui o homem querendo se achar diante de Deus. Eu só vejo graça, só vejo amor. Aí eu pergunto para você, Deus continuamente Ele nos oferece o perdão como ofereceu para essas mulheres. Continuamente o Senhor nos oferece a restauração dia após dia. Talvez vocês como eu tiveram uma semana aí difícil, árdua, cheia de lutas, cheia de erros, cheia de falhas. E essa semana não foi fácil para mim. E aí eu estou aqui no primeiro dia da semana adorando a Deus, adorando, glorificando com você, agora ouvindo essa palavra porque ela fala comigo. O que eu vejo nisso, irmãos? Deus me dando mais uma oportunidade de adorá-lo em espírito e verdade. Deus me dando mais uma oportunidade de entregar a minha vida para Ele. Deus me dando mais uma oportunidade de devotar a minha semana direcionada para Ele. A minha pergunta para você: qual é a sua história? Essas mulheres tiveram uma história, irmãos. A minha pergunta para vocês: quais são as suas características, principalmente vocês mulheres? Lá na frente, quando tiver já o tataravô, neto e assim por diante, como que vocês serão lembradas, mulheres, homens?
É da genealogia de tal que gerou tal. Não, isso foi um desastre, nem coloca aí. Irmãos, assim como aconteceu com essas mulheres, Deus não considera o seu passado, mas Ele tem um lugar de honra para te dar no seu reino. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que parar com esse complexo de inferioridade. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos ser libertos de muitas coisas que ainda nos tira daquilo que Deus tem para nós? Porque nós estamos muito apegados ao passado. Nós estamos pegados ao passado. Tem gente aqui, irmãos, que já fez tudo que é de ruim. Eu falo porque eu já fiz. Mas eu quero te dar uma boa nova. Jesus diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Para alcançar isso, irmãos, nós precisamos reconhecer como essas mulheres. Vocês não vão ver na genealogia elas dizendo assim, ó: eu era adúltera, agora eu sou santa. Eu era incestuosa, agora eu sou santa. Eu era prostituta, agora eu sou santa. Não, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Esses dias eu tenho orado muito pelos pecados, principalmente que a gente talvez esqueceu no meio do caminho, mas que ainda nos persegue, que nós chamamos de pecados ocultos. Quantas vezes você tem orado para que Deus perdoe os seus pecados ocultos? Porque tem pecados, irmãos, que a gente comete que a gente nem imagina. Lá no nosso subconsciente. Porque a Bíblia diz que só de maquinar, só de pensar, você já está pecando. Então eu queria dizer para vocês, coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Se você já recebeu Jesus, eu louvo a Deus por sua vida. Se você entendeu que não tem nada a ver com você, que você não é bom, que você é ruim, como a pessoa que está do teu lado falou, isso é maravilhoso, porque eu e você somos ruins mesmo. Mas quem chega em Jesus, irmãos, quem vai até Jesus, ele não fica do mesmo jeito. Ele é tocado, ele é transformado. Essas mulheres tinham um passado, mas hoje nós falamos delas de outras formas. Elas cometeram algo que apagaram os seus passados. E uma dessas coisas foi entregar a sua vida ao Senhor. Muitas pessoas, irmãos, acham que serão salvas pelas boas obras, pelos méritos. Se nós pensássemos assim, essas mulheres nunca seriam salvas. Concordam comigo? Que cada uma delas tinham pecados horríveis. Graças a Deus que nós não somos salvos pelas nossas obras, que nós somos salvos pela graça de Deus e a fé em Jesus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Quero que você agradeça a Deus. E você fale para Ele: Senhor, eu sou ruim. Pode falar, fala: Senhor, eu sou ruim, mas a Tua graça me basta. O Teu amor é maior do que o meu pecado. O Teu amor é maior do que o meu passado. Eu falei assim: Senhor, eu sou ruim, mas eu sei que se o Senhor entrar em todas as áreas da minha vida, eu não serei mais uma pessoa ruim. Senhor, eu sei que ainda tenho dado, talvez em algum local, alguma área da minha vida, um mau testemunho, mas a partir de hoje, Senhor, como essas mulheres, o Senhor está lembrando o nome delas através dessa pregação. Eu quero que lá na frente o Senhor lembre de mim, Senhor. Não como uma pessoa ruim que meu irmão falou, mas como uma pessoa que foi alcançada, que foi transformada pelo Teu poder. Fala para o Senhor: Senhor, eu não sei o que vai ser, mas me ajude, Senhor, a apagar o meu passado e a transformar o meu presente e a dar uma nova esperança para o meu futuro.